Comentando a lição de terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Confiar em meio ao desespero. Saber orar é um tesouro precioso e os salmos nos dão essa chance de pronunciarmos orações de forma livre, mas com um padrão suportado por Deus e que nos traz esperança e confiança e confirma a presença divina em nossa experiência pessoal. Martinho Lutero, ao falar sobre o papel dos salmos na oração, disse o seguinte: tal como um professor ensina seus alunos a escrever cartas ou pequenos discursos para seus pais, assim, por meio do livro dos Salmos, ele prepara tanto a linguagem como a forma como devemos nos dirigir ao Pai Celestial, principalmente quando passamos por momentos em que a presença divina é a que mais traz esperança e força para a superação da dor e do sofrimento. Como o Salmo 22 nos ensina a confiar em Deus em meio ao sofrimento extremo. Apesar do sofrimento extremo, o Salmo 22 nos faz olhar para além das dificuldades e enxergar a vitória pela fé em Deus. Esse salmo é dividido em duas partes, do verso 1 ao 21, que é a súplica do sofredor, e do verso 22 ao 31, que é a declaração da vitória pela confiança em Deus, além de profetizar um remanescente que anunciará as obras do Senhor a todos. O Salmo 22 foi considerado o salmo messiânico, porque Jesus falou as primeiras palavras do salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Além de mencionar sua rejeição no verso 7, todos os que me veem zombam de mim, meneiam ou balançam a cabeça. Os inimigos de Jesus naquele dia até usaram as palavras desse salmo nas suas tentativas de humilhá-lo. As autoridades dos judeus olhavam para Jesus na cruz e falaram as palavras do verso 8. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Isso está em Mateus 27, versículo 43. As mãos e os pés foram traspassados, está no verso 16. Uma descrição que se enquadra na morte por crucifixão. Até as ações dos soldados que crucificaram Jesus foram mencionadas nesse salmo, que foi escrito há 1000 anos antes do fato. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Em uma cabana nas montanhas da Suíça, morava uma família feliz. A vida era difícil para eles, havendo perigo constante de avalanches destruidoras naquela localidade. Mas todos confiavam em Deus. Certo dia, uma grande avalanche de neve cobriu a casa em que eles moravam e sepultou os pais e as crianças. Para que não entrassem em desespero, o pai fez com que todos repetissem o Salmo 22 e depois oraram a Deus para ajudá-los e livrá-los, caso fosse sua vontade. Durante 5 dias de trevas, eles repetiram o Salmo 22 e, orando, aquela família aprisionada notou um pequeno ponto de claridade na janela. A luz está aparecendo, gritaram todos. Os bravos soldados suíços tinham cavado dia e noite e os livraram da morte. Assim, quando Jesus penetra nas trevas de nossa alma, estaremos seguros e não careceremos de temer o perigo e a morte. Para garantir nossa segurança espiritual, precisamos abrir nossos corações em oração. E o Salmo 22 pode ser uma sincera oração pedindo livramento do desespero. O que nos chama a atenção no Salmo 22 é a mudança de atitude do salmista em mencionar primeiro o lamento e depois o louvor pela salvação alcançada. Que essa seja também a nossa experiência. E que Deus nos abençoe.